Boa tarde, gente. Bom, vamos começar agora a aprender a resolver as equações do segundo grau incompletas, tá bom? Como? Primeiro a gente vai aprender a resolver essas equações desse formato aqui. Ax ao quadrado mais c igual a zero, ou seja, não tem o coeficiente b. Por exemplo, o que a gente faz primeiro? A gente isola a parte do x ao quadrado no primeiro membro, ou seja, antes do sinal de igual. Se eu tenho essa equação aqui, ó, 4x ao quadrado menos 36, vamos botar assim. Eu não vou nem começar com essa, não. Vou começar com uma mais tranquila. Ó, começar com, ó, x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Tá ok? Começar com essa assim, bem simples. Primeiro, então, o que a gente faz? A gente tem que isolar o x ao quadrado, ele tem que ficar sozinho no primeiro membro. O que é primeiro membro mesmo? Lembrando que a gente aprendeu isso no 7º ano. Primeiro membro é tudo que fica antes do sinal de igual, ok? Então, esse x ao quadrado ele tem que ficar solitário. Ó, x ao quadrado, vou jogar o 9 fora? Não. Ele vai simplesmente trocar de lugar. Ele está no primeiro membro, vai passar para o segundo membro. E quando ele passa para o segundo membro, ele troca de sinal. Então, ele vai ficar positivo. Tá bom? Inverte. Isso a gente aprendeu quando a gente aprendeu a equação do primeiro grau, né? Beleza, tranquilo. E agora, o grande lance da equação do segundo grau é a gente achar o valor ou os valores de x que satisfazem essa equação. Existe um número que eu elevo ele ao quadrado, que eu subtraio de 9... E quando eu subtraio de 9, eu vou obter o zero. Quem é esse número? Ou esses números? Pode ser até mais de um, tá? Vamos lá. Eu quero saber quanto vale x. Eu não quero saber quanto vale x ao quadrado, eu quero saber quanto vale x. Então, tem alguém demais aqui, é essa potência aqui elevado ao quadrado. Então, essa potência também tem que passar para o segundo membro, tá? Como, professora? Eu nunca passei uma potência. Como é que a gente passa a potência? A gente pensa o seguinte: qual é a operação inversa da potenciação? Qual é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, o contrário de potência é raiz quadrada. Então, quando esse 2 passa para o segundo membro, ele vira raiz quadrada, porque ele está elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. X é igual, ó. Aí a gente bota assim, ó, mais ou menos. O mais em cima e o menos embaixo. O 2 virou raiz quadrada e esse 9 fica aqui dentro da raiz. Tá bom? Beleza. Agora, ó, x é igual a mais ou menos. Quem é raiz quadrada de 9? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo duas vezes? Duas vezes porque raiz é quadrada. Dá 9. 3. 3 elevado ao quadrado é 9, né? Ah, professora, por que você botou mais ou menos? Observa aqui, eu vou botar no meu rascunho aqui. Se eu pegar menos 3 e elevar ao quadrado, significa que eu vou multiplicar o menos 3 por ele mesmo duas vezes. Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos vai dar mais. E 3 vezes 3 vai dar 9. Ou seja, menos 3 satisfaz essa equação. Serve como resposta. Entende? O menos 3 vai servir como resposta para essa equação. E, por outro lado, se eu botar o mais 3 e levar ele ao quadrado, significa que eu vou multiplicar o mais 3 por ele mesmo duas vezes. Mais 3 vezes mais 3. Mais com mais vai dar mais, 3 vezes 3 vai dar 9. Também vai dar esse resultado aqui. Tanto se eu levar o menos 3 ao quadrado eu vou ter 9. Da mesma forma que se eu fizer mais 3 ao quadrado também vai dar 9. Então, numa equação de segundo grau, os dois números servem como resposta. Por isso que eu boto o mais... Aqui eu botei até 9, gente, eu errei. Tá? É 3. Perdão. Tanto faz o mais 3 quanto o menos 3. Então, eu represento dessa forma. Mais 3, mais ou menos 3. Porque serve mais 3 e serve menos 3 também. Tá bom? Ah, tá confuso. Mas com o tempo... É porque é novo. Com
tempo a gente entende. E qual é a resposta? Tá bom para mim? Não, a resposta completa, vou botar aqui para aproveitar o espaço. Você bota S de solução e bota menos 3, mais 3. Tá? Por quê? Porque esses dois números são soluções dessa equação. Tá ok? Agora eu vou dar um pause que eu vou botar um outro exemplo aqui. Pronto, botei um outro exemplo. Observa que eu tenho o item A e tenho o C. Tá vendo? É dessa forma que a gente está aprendendo primeiro, tá? Uma coisa de cada vez. Primeira coisa, isolar a parte do que está com x ao quadrado antes do sinal de igual, né? Lembra que o sinal de igual é uma parede que separa o primeiro membro do segundo membro. Então vai ficar 4x ao quadrado é igual a 36, que é negativo, passa para o outro lado positivo. Ok? Beleza. Agora, tá? Que eu separei esse elemento, tá bom para mim? Não. Não. O que vai estar bom para eu resolver é quando o x estiver sozinho, sem ninguém. E eu tenho que ir tirando os números que estão junto com ele, um de cada vez, com calma. Primeiro eu vou tirar esse 4. Então eu vou dizer que x ao quadrado é igual a 36. Esse 4 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Tá? Então, ó, x ao quadrado vai ser igual a 36. Dividido por 4 é 9. Ih, vou ficar com a mesma equação que eu fiz para vocês, né? Então, ó, eu vou até botar uma linha aqui para poder finalizar aqui por causa do espaço, tá? Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Esse elevado ao quadrado, esse expoente 2, vai passar para o outro lado na forma de raiz quadrada, porque o contrário de potência é raiz, a operação inversa. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Esse 2 virou raiz quadrada. Esse elevado ao quadrado virou raiz quadrada. Vai dar a mesma coisa que deu na outra resposta, no primeiro exemplo, né? Vai dar mais ou menos 3. Pronto. Solução também aqui. Nossa, meu S ficou horrível. Menos 3 e mais 3. Tá ok? Deixa eu dar um pause. Vamos lá, mais um exemplo. 7x ao quadrado menos 21 é igual a 0. Isolando a parte do x ao quadrado. Então, eu vou falar que 7x ao quadrado é igual a menos 21, passa para cá como mais 21. Ok. Próximo passo, tirar o 7 daqui, que está multiplicando, vai passar dividindo. X ao quadrado é igual a 21 sobre 7. X ao quadrado é igual a 21 dividido por 7 é igual a 3. Vou botar a linha de novo aqui para o espaço. Essa potência de 2 vai virar raiz. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Agora a pergunta. Raiz quadrada de 3, o 3 é um quadrado perfeito? Não. Porque não existe nenhum número que eu multiplique por ele mesmo que vai dar 3. 3 é um número irracional. Raiz quadrada de 3 é um número irracional. Então, não tem como simplificar, não tem como fazer nada. Fica dessa forma. Então, como é que fica a resposta, professora? Fica assim. A resposta vai ficar assim, ó. Menos raiz quadrada de 3 e mais raiz quadrada de... Não precisa nem botar um mais na frente, né, gente? A gente sabe que quando não tem nada é positivo. Então, vamos economizar. O menos tem que colocar. Menos raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3, tá? Porque raiz quadrada de 3 não tem como a gente mexer, não tem como a gente fazer nada. Agora vamos para finalizando a parte dos exemplos, tá? Isolando o x ao quadrado é igual... Esse 16 ele é positivo, então ele vai passar por outro lado como negativo. Ok? Sempre troca de sinal. Agora, esse expoente 2 vai virar raiz quadrada. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Tem que colocar o menos, porque ele virou menos 16, então é esse número que tem que ficar dentro da raiz. Agora, a pergunta que não quer calar. Existe algum número
que eu multiplique por ele mesmo 2 vezes, que dê menos 16? Aí você pode falar assim, menos 4. Menos 4 vezes menos 4, menos com menos vai dar mais. E 4 vezes 4 vai dar 16, ou seja, vai ser mais 16. Aí você pode estar pensando assim, mais 4 vezes menos 4. Mas não pode, porque eu tenho que multiplicar um número por ele mesmo. E mais 4 é diferente de menos 4. Então, eu não estou multiplicando o número por ele mesmo, não é? Ou seja, não existe nenhum número real que eu multiplique por ele mesmo que dê um número negativo. Ou seja, não existe resposta em reais, né? Quando o radicando é negativo, raízes de índice par. Aqui é a raiz quadrada, o índice aqui é 2, não aparece, mas é 2. 2 é par. Toda vez que o índice for par da raiz, o radicando não pode ser negativo, tem que ser sempre positivo. Então, não existe resposta em números reais. Então, a solução simplesmente não existe. Porque isso aqui, não existe em R. Não existe nenhum número real que satisfaça essa equação. Tá bom, gente? Por hoje é só. Até a próxima.